Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal do professor Humberto Rocha e vamos começar mais uma aula que é importante aí para os nossos estudos. Nós vamos falar de iluminismo. Então, se liga porque aqui dá história. Iluminismo, e é claro, nós vamos contextualizar primeiramente para que você possa compreender melhor por que esse movimento filosófico do século XVIII ele marcou tanto e inspirou outros movimentos, outras revoluções e independências, por exemplo, que vão acontecer aqui na América. E o que estava acontecendo naquele cenário para que essas ideias pudessem, então, se propagar e chegar até o nosso contexto de hoje? Século XVII e século XVIII. É claro que quando a gente fala do antigo regime, nós estamos nos remetendo a um termo que foi dado pelos próprios iluministas, que caracterizavam essa sociedade como algo já extremamente ultrapassado, atrasado, e que, portanto, precisava de algo novo para mudar e quebrar as estruturas que sustentavam este modelo de sociedade. Tá, mas o que caracterizava esse modelo de sociedade? Nada mais era do que um poder político. Esse poder político ele estava centralizado nas mãos de um monarca, aonde ali ele detinha todo o controle sobre as leis, sobre os impostos, sobre um grupo burocrático que lhe auxiliava ali dentro do governo. Então, portanto, todo o poder emanava do próprio rei. Ele era ali o que se reunia, o que depois Montesquieu vai falar dos três poderes, isso estava concentrado em uma única pessoa, que era a figura do rei. Mas não era só isso que caracterizava também a sociedade do antigo regime. Nós vamos ter uma sociedade dividida em estamento, ou por ordens também. Estamento quer dizer o seguinte: uma sociedade dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O fator que causa a diferença entre essas três camadas são os privilégios que cada um passa a ter. Então, você está observando na tela aí que há uma caricatura que mostra uma pessoa carregando duas pessoas, né, sobre suas costas. Enfim, nós temos o retrato do que era essa sociedade estamental. Né? O terceiro estado, representado pelo povo, e aí dentro dessa camada do terceiro estado eu tenho a alta burguesia, a baixa burguesia, os artesãos, os camponeses, certo? E acima deles existiu o primeiro e o segundo estado, que são essas duas pessoas que estão sobre ela, né? Então eu tenho aí os representantes do primeiro estado, que nada mais é do que o clero, e dentro do próprio clero havia uma divisão entre alto clero e baixo clero, e depois a nobreza, que era dividida também em nobreza de sangue, aquela que tem um parentesco com o rei, e a nobreza de espada, né, que também está muito próximo ao monarca, e tem a nobreza de títulos, aquela que acabou comprando o título de barão, visconde, portanto, desfruta desta camada, mas que não tem os mesmos privilégios, por exemplo, que a alta nobreza, né, a nobreza de sangue, terá. O fato que caracteriza essa sociedade do antigo regime é porque o rei ele mantém, né, como parasitas ali do seu governo, ele sustenta o primeiro e o segundo estado, ele sustenta a igreja, ele sustenta a nobreza. Né? E a nobreza e a igreja, eles não pagam impostos, certo? Além do mais, nós temos uma sociedade no qual quem mantém e sustenta toda esta sociedade é o terceiro estado. O terceiro estado paga os impostos para o rei e que mantém aí os privilégios da nobreza, do clero. É uma sociedade no qual não há uma liberdade de expressão, não há uma liberdade de imprensa, né? O rei ele controla todo o pensamento e o comportamento das pessoas. Eu tenho a igreja interferindo também no pensamento dessas pessoas, interferindo na forma como elas se comportam dentro da sociedade. Então, portanto, há uma sociedade que não prega aí uma liberdade, uma igualdade, como é, de fato, aquilo que os iluministas irão buscar promover dentro do espaço social. Bom, o iluminismo, ele vem da palavra luz, né? Ele traz a ideia de que é um movimento que veio para iluminar a cabeça do homem, que veio exatamente para poder proporcionar a ele uma capacidade de enxergar a realidade de uma outra maneira, mas que ele possa enxergar a sua realidade
utilizando algo que nós, seres humanos, possuímos, que é a razão. É bom reforçar aqui que o iluminismo ele enaltece o racionalismo, que é o mesmo ideal que vai se destacar no Renascimento cultural, lá no século XVI. O Renascimento cultural ele se focou mais na parte da estética, né? Foi um movimento mais voltado para o campo das artes. O iluminismo ele já é um movimento que vai se voltar tanto para os ideais políticos, para os ideais jurídicos e econômicos. E dentro de toda esta abordagem, né, dessa definição, estes filósofos que vão propor esse novo modelo de enxergar a vida, a sociedade, enfim, eles vão prevalecer dentro da França. É claro que o pai do iluminismo é o John Locke, um inglês, né? Ele que começa a observar a sociedade, a propor um novo caminho para ser trilhado, mas é no século XVIII que essas ideias irão se concretizar. E aonde elas vão se concretizar? Essas ideias elas vão se concretizar na França e terão como base a valorização da razão, e com o objetivo de iluminar o pensamento das pessoas e, é claro, né, combater toda ignorância, combater toda superstição, né, toda manipulação, proporcionar ao homem a criticidade, a reflexão. Bom, a crítica do iluminismo vai se concentrar principalmente sobre a forma como o Estado absolutista ele se comporta na sociedade. Então, nós temos um movimento filosófico que nasce dentro de uma classe de burgueses, que começam a questionar a forma pela qual o espaço em que eles vivem é comandada. Ou seja, eles não concordam mais com essa forma arbitrária do rei de estabelecer o seu poder, de não dar liberdade para as pessoas, né? Eles querem também uma política econômica que seja livre, livre do mercantilismo, porque o mercantilismo foi uma proposta criada pelos monarcas para poder, de uma maneira ali, de uma determinada estratégia, arrecadar impostos, né, e riquezas para os seus cofres, né? Então nós temos várias medidas que caracterizam o mercantilismo, o protecionismo alfandegário, nós temos o metalismo, que vai ser uma outra forma que vai caracterizar também o acúmulo de metais preciosos. Quanto maior a quantidade de metais preciosos, de ouro, de prata, maior é o poder do monarca e daquele país. Ao mesmo tempo, também há uma necessidade de buscar colônias para explorar as riquezas que existem ali. E, é claro, a partir desse comércio colonial, desse controle colonial, poder enriquecer e sustentar o monarca e todos aqueles que vivem e dependem dele, né? E, é claro, nós temos uma balança comercial favorável, e essa balança comercial favorável é aquela ideia de que temos que exportar mais e importar menos. Há também, dentro do mercantilismo, um monopólio, onde o rei ele estabelece certos privilégios de produção para determinados grupos da sociedade. Então, quando a gente trata a burguesia neste contexto, a gente tem que deixar claro que alguns burgueses tiravam vantagens desses monopólios, né? De somente ele poder vender aquele determinado produto naquela sociedade, de poder de produzir aquele determinado produto. Então, dentro desse monopólio, havia uma vantagem para o rei, mas também havia uma vantagem para o burguês. Só que o fato é que essa burguesia, de modo geral, ela não quer ninguém controlando as suas atividades econômicas. Pelo contrário, ela quer liberdade para definir as regras do seu mercado. Tanto é que não só ela deseja a liberdade econômica, como também ela deseja o poder político, né? A liberdade política dentro do seu país. E, é claro, combater a postura da igreja. Trazer uma ideia ali de liberdade, de um Estado laico, um Estado que não fica ligado apenas a um viés religioso, mas que possa permitir a liberdade do homem escolher a fé que ele quer praticar. Tá? E o local que ocorre tudo isso é a França, em pleno século XVIII, liderado por estes pensadores associados à camada da burguesia. Bom, estes burgueses, ou melhor, estes filósofos, eles se reuniam em cafeterias. E dentro destes espaços, eles começavam a debater as suas ideias,
a buscar enxergar a sociedade de uma outra maneira, a traçar caminhos que poderiam proporcionar uma sociedade mais justa. E quem vai dar o pontapé inicial de tudo isso é John Locke. John Locke, ele, é claro, é um inglês, e ele vai defender três princípios que são inalienáveis. E o que são esses princípios inalienáveis? É aquilo que nós já nascemos portando. E ninguém tem o poder de tirar de nós. Como ninguém nos concedeu esses direitos, também nenhum indivíduo da sociedade tem o poder de tirar esses direitos que nós já nascemos portando, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Tá? Bom, mas o que seria, de fato, esse direito à liberdade e o direito à propriedade? Antes de eu falar as características de cada um, é válido ressaltar aqui que John Locke ele vai inaugurar o que a gente chama de liberalismo político. Tá? Mas vamos aos direitos naturais. Esses direitos naturais, da qual o próprio Thomas Hobbes também vai tratar nas suas teorias, mas é que Locke vai dar aí bastante ênfase, né, a estes princípios. Locke vai dizer o seguinte: a vida é um bem que todo mundo deve portar e ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? O Estado ele tem que garantir a proteção, acima de tudo, da vida dos indivíduos que vivem dentro desse espaço social, né? Lá no estado natural, segundo Locke, os homens eles poderiam acabar criando um espaço de conflito, mas segundo John Locke, esse grupo, né, acabou percebendo a necessidade de criar um Estado. E criar um Estado que pudesse, então, preservar a vida de todos que vivem ali, a liberdade de todos. Então, a vida é isso, que ninguém pode violar a vida do outro e não é aceito o direito de ceifar a vida do próximo. Pelo contrário, eu tenho que proteger a vida do meu próximo como eu quero que a minha vida também possa ter uma proteção. E dentro deste contexto todo, ele vai bater em cima da tecla da liberdade. A liberdade de escolha. Segundo Locke, o indivíduo tem que ser livre para poder escolher aquilo que lhe traz felicidade, desde que as suas escolhas também não impossibilite o próximo a fazer as suas escolhas e ser feliz. O que é algo que a gente para observar que falta até na nossa sociedade, não é não? Eu quero liberdade, liberdade para exercer os meus princípios, eu quero liberdade para poder praticar as minhas ideologias políticas, a minha fé, mas eu não quero que o outro possa praticar ali o seu ponto de vista no campo político, a sua fé, porque eu acho que o meu caminho é o ideal. Quando eu penso dessa maneira, eu estou criando um espaço de conflito. E Locke fala, não é por aí. Não é por aí que a gente vai construir uma sociedade justa para todos. Tá? Então, essa liberdade é a liberdade da escolha, desde que a sua liberdade não prejudique a liberdade do próximo. E a propriedade? A propriedade não quer dizer que o Estado tem que garantir terras para todos, embora isso depois, é claro, vai ganhar aí um grande destaque. Mas o Locke, ele traz a visão de que se você tem uma propriedade e você conseguiu isso por meio do seu trabalho, essa propriedade, esse espaço em que você está vivendo, tem que ter uma proteção. Né? Ninguém pode invadir o seu espaço, ninguém pode tirar aquilo que você conquistou por meio do seu trabalho, por meio dos seus esforços. Entende? Então, o Estado ele tem que buscar uma política que garanta, pelo menos, estes três princípios que são inalienáveis. E quando o Estado, representado por uma liderança, por um determinado governo, não garante nada disso para os seus indivíduos, é simples. Vamos, então, substituir este governante por alguém mais capaz, alguém que seja eficaz, alguém que possa, de fato, fazer a diferença. Então, o Locke ele vai trazer as bases do impeachment, ele vai trazer as bases de um movimento mostrando que o poder emana do povo. Né? E o povo é que tem que governar, é o povo que tem que, de fato, lutar para que esses três direitos possam ser garantidos na prática. Mas não é só isso, não. O Locke ele propõe também uma outra característica que vai combater o absolutismo. Né? Locke ele não defende
esse modelo de governo tirânico, ele acredita que não é o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, mas, portanto, ele vai defender, né, só buscando mexer aqui na nossa tela, ele vai defender que o poder tem que estar dividido em dois: o poder executivo e o poder legislativo. Só que o poder legislativo ele vai ter ainda um destaque. Por quê? Porque o poder legislativo cabe a ele controlar, né, controlar, o que eu digo, fiscalizar, monitorar a Constituição, que é um conjunto de leis que vai dar direcionamento à população que vive naquela sociedade, e, é claro, segundo o Locke, o poder legislativo deve vigiar, fiscalizar, controlar o poder executivo, para que não ocorra abuso de poder dentro da sociedade. E a Constituição é a lei soberana aí que deve ser respeitada. É importante deixar claro que o Locke ele vai influenciar muito na Revolução Inglesa, tá? Que é um primeiro movimento contra o absolutismo que ocorre na Inglaterra, né, e que passa a se espelhar nas ideias, né, deste inglês aí que vocês acabaram de conhecer. Dando seguimento à nossa aula, nós vamos falar agora de um francês. Nós vamos falar do Barão de Montesquieu. Montesquieu ele vai ter contato com as ideias de Locke, tá? Lá na Inglaterra, e isso vai promover a sua teoria, no qual ele propõe que as leis que vão ser criadas dentro de um determinado território, dentro de um determinado país, estas leis devem refletir a realidade do momento, né? Então, se nós estamos produzindo uma Constituição, essa Constituição ela tem que retratar o momento que nós estamos vivendo, o espaço em que estas leis serão aplicadas. E ele deixa bem claro nas suas teorias, olha, não há um governo ideal, perfeito. O governo ele tem que refletir as necessidades do seu momento, da sua época, do seu presente. Mas ele deixa claro ali aquilo que é a base do seu pensamento, a divisão dos três poderes. Montesquieu ele vai propor que o poder ele possa ser dividido em três: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E ele deixa bem claro nas suas teorias: olha, nós estamos dividindo esses três poderes, mas não é para que possa um querer abusar do outro, ou querer um ser mais do que o outro. Não. Estes três poderes eles têm que ocupar o mesmo espaço. Eles têm que ser autônomos, né? Tem que haver uma compreensão de que o poder executivo tem ali as suas demandas, né? Que o legislativo tem as suas demandas e o judiciário também. E, é claro, ao mesmo tempo, eles têm que trabalhar de forma conjunta, harmônica, né, para que não ocorra uma crise política dentro da sociedade. E é justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando o poder executivo tenta se colocar acima do poder legislativo ou do poder judiciário, a gente acaba observando que a sociedade passa por uma crise política. E quando nós temos uma sociedade que não compreende, de fato, o papel desses três poderes, é um outro motor para gerar uma crise também no espaço social. É necessário entender que quem tem o poder de transformar qualquer ideia em lei é o poder legislativo. É ali dentro que começa, é ali dentro que se constrói as leis que o país irá seguir, certo? O executivo ele vai executar, ele vai colocar aquilo em prática. E o judiciário? O judiciário ele vai julgar, ele vai fazer a lei ser respeitada, né? Ele vai estar ali fiscalizando também. Ele está monitorando essas leis que foram criadas aí pelo legislativo. Ele cabe a ele ali julgar caso se aquele cidadão ou se aquele grupo não obedeceu àquilo que está previsto na lei, na Constituição do seu país. Então, quando o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, ele se torna tirânico e arbitrário. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é Voltaire. Voltaire, né, é um dos pensadores que, no meu ver, ele é muito importante dentro dos princípios do iluminismo. Porque Voltaire ele vai deixar bem claro, temos que combater todo tipo de intolerância. Tá, mas como a gente combate a intolerância? Simples, usando a razão. Quando eu utilizo a razão, quando eu utilizo meus conhecimentos, né, quando eu tenho essa capacidade de criticar, refletir,
analisar o meu contexto, analisar a sociedade que eu estou vivendo, né, com outros olhos, mais buscando o pensamento mais racional, eu consigo me desligar de tudo aquilo que pode trazer um comportamento de intolerância, de preconceito. E aí ele diz o seguinte, olha só, a intolerância religiosa é algo que a gente tem que banir da sociedade e de qualquer época. E a gente tem que respeitar as pessoas nas diferenças, porque essas diferenças têm muito a nos ensinar. Né? Ele deixa claro que a liberdade de expressão é um princípio que o homem tem que lutar por ela. Mas essa liberdade de expressão é algo que muitas das vezes se confundem com que eu posso falar aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e atacar qualquer tipo de pessoa, de qualquer maneira, e não preciso assumir os meus atos. Até um ponto interessante a gente colocar que a liberdade de expressão que consta na nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela deixa clara essa liberdade de expressão desde que você possa, é claro, assumir aquilo que você está falando e você tem o direito do anonimato quando aquilo que você vai pronunciar, né, aquela mensagem que você vai passar, pode ser uma mensagem que coloque a sua vida em risco. Aí sim, cabe a você uma proteção. Fora isso, você tem que assumir os seus atos diante daquilo que você está expressando na sociedade. Né? Eu não posso por aí sair criticando, acusando, atacando as pessoas de qualquer maneira, da forma como eu quero, porque eu também quero ser respeitado no espaço em que eu estou vivendo. E aí o que o Locke ele propõe? Olha, para a gente poder, de fato, agir de forma racional na sociedade e combater toda intolerância, o caminho é o debate. É no debate que a gente encontra ali a verdade, é no debate que nós vamos ter condições para, de fato, construir novas ideias. Perceba que a gente está numa sociedade, a gente vem de uma sociedade que ensina a gente a falar. Não ensina, não nos educa, na verdade, para poder parar para ouvir. Ouvir é necessário, é difícil, mas é necessário. Então, Locke ele propõe o debate, analisando as ideias, é no debate que eu vou analisar as ideias, e a partir dali eu vou buscar chegar a uma determinada verdade. Mas o debate não é você sair ali gritando com a outra pessoa, achando que isso é a solução. Pelo contrário, é debater com sabedoria, é ouvir o que o próximo tem a dizer. Você tem o direito de discordar, mas também cabe a você o direito de respeitar. Então, somente a razão pode nos ajudar a respeitar a opinião do outro. E aí tem uma frase que não foi dita exclusivamente por Voltaire, mas é uma interpretação das suas ideias, tá? Que posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defender até a morte o direito de você poder pronunciar aí aquilo que você pensa. Então, que possamos ter, a partir dessa aula aí, que você possa construir no seu espaço em que você vive, essa liberdade de expressão, respeitando as opiniões contrárias, né, e promovendo o debate. O debate é o caminho, principalmente num país democrático, que é necessário debater. Política se faz debatendo e respeitando, é claro, a opinião do outro. Tudo bem? Bom, chegamos dentro de um campo agora que é o campo econômico. Né? Então, como eu falei, o iluminismo ele vai trazer as bases para o liberalismo político, o liberalismo econômico e o liberalismo jurídico. Então, nós estamos aqui dentro do campo do liberalismo econômico. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa parte dos fisiocratas. Os fisiocratas, eles defendiam que a economia, que é o principal ponto que eles vão abordar, possui leis naturais, tá? E que o homem não pode intervir ali para tentar transformar. A economia, para ela funcionar de uma forma satisfatória, ela tem que seguir as leis da natureza. Tanto que há essa frase aí, que você pode encontrar em uma questão, que é, né, deixai fazer, deixai passar, o mundo se movimenta por si próprio. Então, perdão, não é necessário compreender o seu funcionamento. E sim, é claro, deixar que essas leis possam, de fato, controlar a economia, e essas leis são leis naturais. A lei da procura e da oferta, né? E, portanto, era uma forma de você combater o controle excessivo do Estado sobre as leis do mercado. Então, defende que, acima de tudo,
as atividades ligadas à terra precisam ser valorizadas, porque é ali que toda a riqueza acontece. Tá? Então, todo trabalho ligado à terra, por exemplo, a agricultura, é um caminho, é um meio para você obter a riqueza. A riqueza é proveniente da terra, certo? Na terra se produz além daquilo que se gasta. Eu utilizo poucas sementes, mas os frutos que eu vou colher daquilo que eu estou plantando é variado. A quantidade é muito maior do que as sementes que eu joguei sobre aquela terra. Então, é uma atividade econômica que traz muito lucro para quem vive dela. Então, por isso que os fisiocratas, eles valorizavam tanto as atividades ligadas à terra. E a agricultura, é claro, está aí como uma característica de poder. Então, terras é sinônimo de poder. É claro que a terra você precisa fazer ela produzir. Não é só ter ela ali por ter. Você precisa utilizar ela de uma maneira que você possa tirar toda a sua riqueza, possa, por meio desse trabalho, conseguir algum proveito, né? Através do seu plantio, do desenvolvimento da agricultura. Bom, um outro pensador dentro do campo econômico, do liberalismo econômico, e que vai se destacar aí é Adam Smith. Adam Smith ele criticava o mercantilismo, esse controle, né, liderado na economia pelos monarcas. Ele falava que a economia deveria funcionar livremente. Quem vai cuidar da economia é quem lida com ela, é quem conhece, né, os desafios, as mazelas, aquilo que ocorre dentro do campo econômico. Então, o Estado ele tinha que pregar essa liberdade econômica, certo? E está livre de qualquer tipo de barreira que impossibilite você comprar, você vender, você estabelecer o seu preço justo sobre aquilo que você está produzindo e negociando no mercado. Então, a concorrência ela é algo, do ponto de vista de Adam Smith, necessária. É por meio da concorrência que você vê uma sociedade que tem capacidade para crescer, porque quando eu estou ali disputando o mercado com o outro, eu quero oferecer para a população o melhor, eu quero ofertar um produto de qualidade. Então, isso é muito positivo, isso gera o progresso para o espaço em que aquela economia liberal está acontecendo. E, é claro, ele diz que toda a riqueza provém do trabalho. Se você trabalha, se você de fato exerce ali, se você se dedica àquilo que você faz, você vai acumular a sua riqueza. Então, a riqueza é fruto do seu trabalho, daquilo que você exerce. Chegamos a um campo que é um pouco diferente do que a gente acabou vendo, né, dentro de outros filósofos aí. Nós vamos estar aqui dentro de um campo no qual Rousseau ele dá um tratamento um pouco diferente dos outros teóricos. Rousseau ele vai dizer o seguinte, ele é defensor do contrato social, ele fala que a sociedade é um produto do homem, né? O próprio ser humano criou este espaço em que ele vive, então, através do contrato social, que o próprio Locke, que o próprio Hobbes defende nas suas teorias, mas ele fala de algo que é um problema dessa sociedade criada pelo homem. O homem criou a sociedade, mas provocou dentro dela uma desigualdade social. E é sobre isso que recai aí o ponto forte de Rousseau, combater essa desigualdade. Rousseau não concordava em viver num espaço em que a desigualdade fosse a bandeira. Né? Para ele não é natural a desigualdade social. E aí, qual é, então, a origem dessa desigualdade? Segundo ele, todos nós nascemos iguais. E se nós nascemos iguais, por que a sociedade, no decorrer do seu tempo, as pessoas vivem numa desigualdade econômica, né? Tão gritante como a gente vê? E aí, é claro, ele fala que essa sociedade ela acaba moldando os homens, né, na defesa da sua propriedade. Então, quem tem sua propriedade vai buscar defender aquilo que tem, né? Mas nem todo mundo tem aquilo que o outro possui, ou seja, nem todo mundo tem a mesma riqueza, a mesma propriedade. E aí aquele que não tem vai lutar de alguma maneira para ter. Né? A desigualdade, segundo Rousseau, ela pode provocar dentro do espaço social conflitos, a violência, né? E aí isso acaba criando uma desordem no espaço social, que não é o caminho.
Então, qual seria a solução para combater essa desigualdade? Né? Não podemos ter, antes de eu falar qual é a solução de Rousseau, não podemos ter ali um Estado que protege somente a propriedade de um determinado grupo. Nós temos que ter um Estado que combata essa desigualdade, que possa, de alguma maneira, proporcionar direitos, né, possibilidades para todos, da mesma maneira, certo? Então, ele fala que a solução seria um governo democrático. Mas esse governo democrático é um governo democrático, mas uma democracia direta. O povo que vai governar. Segundo Rousseau, não é deixar que este poder fique centralizado em um pequeno grupo, mas o povo seja aquele que vai lutar, aquele que vai, de fato, fazer a diferença no espaço em que vive. E como é possível o povo governar o espaço em que eles se encontram ali convivendo? Simples: educação. A educação é o caminho para combater a desigualdade. A educação é o caminho para combater a violência. A educação é o caminho para fazer um espaço mais justo para que todos possam viver de uma forma satisfatória. E essa educação é uma educação de qualidade, mas é uma educação que ela tem que ser universal, a mesma para todos, né? Assim, para uma competição justa, Rousseau fala, pode ter competição, mas que a educação possa dar base, né, de uma forma igualitária para que todas as pessoas possam competir da mesma maneira. Não é justo, segundo Rousseau, que a sociedade tenha um grupo tendo uma educação com uma qualidade superior, enquanto o restante, uma grande maioria, tem uma educação defasada, né? E a educação, ela é um motor. Para muitos estudiosos, a educação é o caminho para combater qualquer tipo de intolerância, de violência, de desigualdade econômica dentro do espaço social. Mas essa educação, ela precisa ser para todos, né? Aí vamos trabalhar a ideia da pátria cidadã. Pátria cidadã é essa que oferece um ensino de qualidade. Qualidade para todo mundo, independente da sua condição, né, econômica ali no espaço em que você vive. Então, ele traz aí na sua frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele quer dizer o seguinte, que se você cresce dentro de um espaço que não lhe dá um embasamento para ser uma pessoa boa, você vai refletir aquele espaço que você está crescendo, né? Então, o homem nasce bom, mas o espaço que ele passa a conviver, se for corrupto, ele vai virar corrupto. Então, é dentro dessa visão que Rousseau ele quer provocar o nosso pensamento aí. Tudo bem? Chegamos, então, ao objeto utilizado pelos iluministas para propagar as suas ideias, a enciclopédia. Um volume de livros, um conjunto de ideias que vão ficar registradas em um determinado livro, né? É um espaço onde diversos conhecimentos passam a ficar ali guardados para serem propagados para outras pessoas, né? Os filósofos iluministas, eles acreditam que o conhecimento ele tem que se propagar. É claro que essas enciclopédias elas vão circular na Europa de uma forma clandestina, eles não vão circular, né, ali livremente aos olhos do rei, né, e de toda a corte, mas, é claro, vai atravessar o Atlântico e vai chegar ao conhecimento dos colonos que vivem aqui, lá na América do Norte, na parte da América Espanhola e, é claro, na América Portuguesa. Tanto que teremos no Brasil dois movimentos com bases iluministas, né? Vou colocar estes dois destacando eles, mas tem outros, tá? Que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas existem outros movimentos também que vão ocorrer aí no Brasil durante o período colonial e que traz também um embasamento inspirado nos princípios iluministas. E chegamos, para encerrar nossa aula, aos monarcas que, de fato, vão tentar aplicar dentro do seu governo essas ideias de liberdade, essas ideias de igualdade, tá? E que vão ser chamados de déspotas esclarecido ou despotismo esclarecido. Déspota vem dos termos no qual aquele ditador, aquele governo arbitrário, né, que persegue, que pune, que tortura,
que impossibilita a sociedade de ter liberdade de expressão. Mas, além de tudo isso, os reis que vão adotar o iluminismo em suas práticas, né, na sua forma de governar, eles vão buscar uma maneira de tentar modernizar. E, ao mesmo tempo, é claro, proteger o seu poder, certo? Combatendo alguns comportamentos que o iluminismo vai contra. Então, nós teremos aí os primeiros servidores dos estados. Essa é a ideia que se passa, né? Mas nem todos vão concretizar os verdadeiros ideais iluministas dentro, na sua prática aí, como deve, né? Assim como está lá escrito dentro das teorias propostas por cada filósofo. Fechando a nossa aula, eu quero deixar claro o seguinte: o iluminismo, como eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, ele vai inspirar outros movimentos. Estes outros movimentos nós vamos chamar de revoluções burguesas, tá? Mas também as independências aqui na América, enfim. Eu quero deixar claro que o iluminismo ele vai ser a base para que a burguesia alcance aquilo que ela tem desejo agora, que é o poder político. Ela já possui um determinado poder econômico, mas ela agora quer governar, ela quer mandar nessa sociedade. E que fique claro que nós vamos ter aí um movimento burguês, tá? Mas uma burguesia que agora vai se fortalecer, vai subir no poder, mas que no final de tudo vai acabar governando de uma maneira focada nela. Então, nós teremos, em determinado momento da história aí, que as ideias de liberdade e de igualdade não vão ser exercidas na prática como nós conhecemos e entendemos hoje. Nós teremos um grupo usando de uma grande massa para alcançar o poder e temos um governo burguês. Esse governo burguês primeiro vai pensar nele, vai trazer essa ideia de defesa da propriedade, mas a sua propriedade, aquela riqueza que ele adquiriu, tá? E nem sempre a palavra igualdade, na prática, ela vai exercer da forma como hoje nós lutamos por ela na sociedade que nós estamos vivendo. Beleza? Espero que você possa aí ter acompanhado a nossa aula, ter conseguido assimilar algum conhecimento e que possa enriquecer toda a sua aprendizagem e os seus estudos. Até a próxima!